Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno Fontes. Bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. E hoje a gente vai falar sobre introdução à função para a galerinha do primeiro ano do ensino médio. E assim, eu já vou deixar aqui o meu pedido, né? E é para você já dar aquela curtida no vídeo. Não esquece de curtir o vídeo, tá? De se inscrever no canal, porque depois que você terminar de assistir o vídeo, você vai na descrição do vídeo, vai ter uma lista de exercícios que eu fiz pensando em você, para você fazer, e depois a gente vai fazer a correção dessa lista na próxima aula, tá? E tirar as dúvidas que podem acontecer. E compartilhar com os amigos, né? Compartilhar com a sua turma, porque às vezes você encontrou esse canal aqui, tá vendo ele funcionar, tá vendo, tá acompanhando as aulas, mas o seu colega não sabe. Então conta para ele, vai lá, dá essa moral lá para ele, tá bom? Vamos lá? Vamos que vamos? Introdução à função, galera. Matéria, ó, linda, 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 bem tranquilinha, mas assim, é muitos detalhezinhos que a gente tem que prestar atenção, assim, porque são novos conceitos, novas abordagens que a gente vai fazer, mas assim, é uma matéria super tranquila. Confia. Vamos que vamos. Bora, bora, bora. Bom, vou vir aqui e vou escrever, ó, introdução à função. Aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o que é a função. Então, a gente vai fazer uma definição aqui, tá? Essa definição você vai parar, vai pensar sobre ela e aí eu vou dar um exemplo e depois eu convido você até a tentar criar, escrever com as suas próprias palavras o que é uma função, tá? A gente viu na última aula relação, né? Relação entre conjuntos. Agora a gente vai falar que função é uma relação, ou seja, a gente quer relacionar dois conjuntos, só que assim, tem uma condição. É uma relação na qual cada elemento do primeiro conjunto, do primeiro conjunto, ele, desse primeiro conjunto que a gente vai chamar de A, se associa com um único, opa, um único elemento do conjunto B. Conjunto B. Bom, o que vai acontecer? Claro, sendo, a gente está falando de conjuntos com elementos, então A e B são conjuntos não vazios, tá? Não vazios. Não faz sentido a gente estar falando de conjuntos vazios aqui. O A, que é o primeiro conjunto, a gente dá até um apelido para ele, a gente chama de domínio. A gente já falava de domínio lá na relação, né? Só que era todos os elementos que saíam setinha, só que aqui o A, o primeiro conjunto, ele é exclusivo. Todos os elementos têm que estar associados. E o B é o que a gente vai chamar de contradomínio, que também a gente já chamou disso lá na última aula. E a gente vai dizer que o conjunto com conjunto, quer dizer, conjunto dois elementos do B que foram associados, a gente chama isso daqui de imagem, tá? A gente vai fazer um exemplo e a gente vai
responder aqui, associar cada pedaço aqui da definição com esses conceitos aqui do nosso exemplo, tá? Tá? Eu vou resumir para você que basicamente função nada mais é do que uma pergunta, tá? É igual a uma pergunta. Só que é uma pergunta que tem uma condição. Como assim? Tem que ser uma pergunta que todo mundo seja capaz de responder e essa resposta seja única. Então, pergunta com resposta única. Não significa que essa resposta única é que todo mundo está respondendo a mesma coisa. Significa que todo mundo não tem dúvida em relação à sua resposta. Existe uma resposta. Por exemplo, a função aqui que a gente vai usar vai ser a pergunta: qual é a sua idade? Todo mundo responde uma coisa, tá? Ninguém tem 15 anos e 16 anos. Ou você tem 15, ou você tem 16, ou você tem 14, sei lá. Mas a ideia é que você está sempre associando, tá? O que vai ser o conjunto A, que é o primeiro conjunto? Vai ser o nome dos filhos da Alice. Tá? No meu exemplo, vai ser o nome dos filhos da Alice. Quem são os filhos da Alice? O Reis, o Marcos, o George e o Marcelo. Tá? Então, esse vai ser o conjunto A. Quem vai ser o conjunto B? O conjunto B vai ser números naturais. E você até sabe que tem um símbolo para representar isso. É assim, N com aquela barra a mais. E essa função f, que a gente vai chamar de f, né? Olha quanto a criatividade, chamar a função de f, é um fzinho minúsculo. Ela está pegando os elementos do A e associando aos elementos do B. Então, assim, o que vai ter aqui dentro do conjunto B? Vai ter todos os números naturais. O que são os números naturais? 0, 1, 2, 3 e assim vai. E aí eu vou vir aqui, eu vou colocar aqui só os elementos que são mais importantes aqui para mim nesse exemplo, tá? Mas o conjunto dos números naturais são infinitos, tá? E aí eu perguntei para o Reis e falei: Reis, quantos anos você tem? Aí ele respondeu 61. Aí eu perguntei para o Mar, quantos anos você tem? 57. Aí Jorge, você? 52. E o Marcelo? O Marcelo tem 49. Então, ó, olha o que aconteceu. Cada um dos elementos do conjunto A associou de alguma maneira a um único elemento do conjunto B, tá vendo? Cada um tem uma única resposta. E assim, o conjunto A, a gente pegou e definiu ali em cima, é o que está representando o domínio. O conjunto B é o que está representando o contradomínio. Agora, esse domínio, a gente normalmente escreve assim, ó, domínio da letra F, ó, é o conjunto que tem os elementos, ó, Reis, Marcos, Geórgia e Marcelo. Legal. Deixa eu chegar aqui pro lado aqui que não deu espaço. E Marcelo. E aí, imagem, né? O que a gente definiu como imagem? São todos os elementos do conjunto B que foram associados. Aí você olha aqui o conjunto B, ó, o 0 ele não foi associado a nenhum elemento de lá, mas o 61, 57, 52 e 59 foram. Então, o conjunto imagem dessa função f, ó, é o 51, é o 57, é o 52, é o 49. Tá? E a gente pode pegar e escrever assim também, ó.
o conjunto F, que são o quê? Das associações da função F, são essas duplas aqui. E como é dupla, a gente vai separar assim, ó. Reis vai ficar com 61, ó, e separado dentro de um parêntese. Aí depois, Marcos vai ficar com o número 57, porque ele foi associado ao 57. George vai estar associado ao 52. E o Marcelo está associado ao 49. Então, o que a gente fez aqui, pessoal, a gente viu muita coisa. A gente viu aqui o domínio, que tem cada elemento do domínio sendo associado a alguém lá do contradomínio. Essa galera exclusiva aqui, ó, que recebeu associação, a gente chama de imagem. Ó, e aqui estão separados aqui cada uma das associações. Beleza? Deixa eu ver se você entendeu. Se eu pego e faço assim, ó, exemplo 2. Eu tenho aqui, ó, um conjunto A que eu vou colocar aqui os elementos 2, 4 e 5. Um conjunto B que tem os elementos 4, 5, 11, 14 e 15. Tá. E aí eu vou dizer para você que a função f, ela está associando A ao conjunto B. Só que eu vou definir ela. Eu vou dizer para ela que vai estar seguindo uma lei. Ela vai ser definida por a função f. Pessoal, essa leitura que eu vou fazer aqui, ó, é muito importante. Ó. Esse f aqui que eu não estou conseguindo fazer, ó, agora sim. Ó. Esse f aqui, que é a função, quando eu coloco um parênteses com x, eu estou dizendo que a lei dessa função vai depender de uma letra x. E aí eu vou vir aqui e eu vou escrever qual vai ser a fórmula. Vai ser assim, ó, 3x menos 1. E aí o que isso significa? Significa que a gente tem um primeiro conjunto A, com os elementos 2, 4 e 5. Tá? A gente tem um segundo conjunto B, com os elementos 4, 5, 11, 14 e 15. Só que para eu poder conectar um número do conjunto A a um número do conjunto B, eu tenho que pegar e respeitar isso daqui. E como é que vai funcionar? A gente vai pegar, vou escrever aqui, ó. Vou escrever assim, ó, f de x igual a 3x menos 1. Aí a gente vai pegar e vai substituir o x primeiro pelo primeiro valor que tem no conjunto A, no caso é 2. Aí vai ficar assim, ó. A função, quando x assume o valor 2, vai ser igual a 3 vezes, no lugar do x a gente vai botar o 2 e vai repetir o restante da fórmula. Quando a gente faz isso, a gente está pegando e criando uma expressão. Aí o que você tem que fazer? Você tem que calcular essa expressão. Ou seja, f de 2 vai dar 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Então quer dizer que o elemento 2 daqui, ele tem que estar associado ao 5 lá do conjunto B. Beleza? Deixa eu pegar e fazer uma coisa aqui. Ó. Deixa eu chegar esse daqui um pouquinho para o lado, chegar para cá, pegar esse daqui e chegar para cá. Lindo! Agora, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou chamar o x de 4, que é o próximo elemento que tem no conjunto A. Aí a gente vai pegar e vai fazer o mesmo esquema. Ó. Essa função, quando o x assume o valor de 4, vai ficar 3 vezes o 4 menos 1. Aí você vai fazer a conta. 3 vezes 4, 12, menos 1, 11. Então, a função
Quando a gente associa o 4, gera o valor 11. Então, associo o 4 no 11. Beleza? E o 5, você vai pegar e vai fazer a mesma coisa. Vai botar x igual a 5. Aí vai pegar e vai fazer, ó, o f, quando o x assume o valor de 5. O que a gente tem que fazer? 3 vezes 5 menos 1. 3 vezes 5 dá 15, menos 1, 14. Então, f de 5 é igual a 14. Então, o 5 aqui tem que estar ligado ao 14. Belezinha? Lindo, lindo, lindo. Eu quero combinar com vocês o seguinte, ó. Aqui a gente não foi organizando aqui os pares, ó. Os pares. Então, o que a gente vai fazer é organizar esses pares aqui também, ó. Isso que está escrito aqui, eu poderia escrever também na forma de um par. O par vai ser o quê? Um parênteses com 2 números ali dentro. Primeiro conjunto, primeiro elemento do primeiro conjunto, justo, né? E o segundo elemento é o do segundo conjunto. O 2 está associando ao 5. O 4 está associando ao 11. E o 5 está associando ao 14. Pessoal, o que está escrito aqui está dizendo que o 2, quando você aplica na função f, gera o número 5. O que está escrito aqui é exatamente a mesma coisa. O 2, quando associa a função aqui, ele só não diz qual o nome da função, vai gerar o valor 5, tá? Então, é só um formato diferente, mas essa maneira de escrever aqui, a dupla, vai ser importante quando a gente for falar de gráfico, mas a gente ainda não vai falar de gráfico não, tá? E agora, para a gente poder ir para a próxima situação, eu quero saber qual o domínio da função f aqui desse exemplo 2. Lembra o que é domínio? Domínio são os elementos do conjunto A, ou seja, 2, 4 e 5. E a imagem da função f são os elementos que receberam, que foram associados do B, ou seja, o 5, o 11 e o 14. Belezinha? Lindo, lindo, lindo? Show de bola. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai anotar aqui, ó, observação. Ó, cada um dos elementos do primeiro conjunto precisa ter uma e apenas uma, para ficar bem claro que é uma só, tá? Associação com algum elemento do conjunto, do segundo conjunto, né? Com algum elemento do segundo conjunto. A definição de função está te dizendo isso. Eu tentei escrever aqui com outras palavras, tá? Eu estou dizendo para você aqui, ó, cada elemento do primeiro conjunto, né? Cada elemento do primeiro conjunto, ele precisa estar associado a uma setinha só, uma e apenas uma, com algum elemento. Opa, eu botei elemento. É elemento do segundo conjunto. Vamos corrigir isso daqui, ó. Elemento do segundo conjunto. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que fazer também o seguinte. A gente tem que saber reconhecer se o que está sendo indicado para a gente é uma função ou não, quando a gente estiver olhando pelo diagrama. Lembra o que é diagrama? Lá, diagrama de conjuntos. É aquele círculo, né? É o que a gente fez aqui, né? É isso daqui que a gente acabou de fazer, ó. Isso é um diagrama, isso é um diagrama. Só que aí o que eu vou fazer? Eu não vou te contar
se é uma função ou não. A gente vai ter que parar, olhar e tentar decidir só pela definição. Então, ó, se eu venho aqui, coloco aqui um conjunto A, que tem os elementos, tem 3 elementos, tá vendo? Fiz 3 pontinhos, e aqui tem um conjunto B, que eu vou colocar aqui, ó, 5 pontinhos. Aí eu vou fazer, ó, esse elemento está associado a esse elemento está associado a esse elemento está associado a esse. Aí eu vou te perguntar, cada um dos elementos do primeiro conjunto, ele tem uma e apenas uma associação com os elementos do segundo conjunto? Aqui, ó, tem uma associação, aqui tem uma associação, e aqui tem uma associação. Todo mundo aqui está associado, então isso daqui é uma função. Bruno, qual é a regra dessa função? Não faço ideia, a gente não sabe quais são os elementos, então a gente não sabe, não dá para definir, mas eu sei identificar que é uma função. Agora, olha esse exemplo 2. Eu vou pegar um conjunto A, que tem 3 elementos, vou pegar um conjunto B, que tem 3 elementos, aí eu vou associar esse para cá, esse para cá e esse para cá. E aí, é uma função ou não é uma função? O que você acha? Cada um dos elementos que estão aqui no conjunto A está associado uma vez? Sim, né? Aqui tem uma associação, aqui tem uma associação, aqui tem uma associação. Então a resposta é que isso daqui também é função. Só que aí o que você tem que combinar comigo? Quando a gente procura ver se é uma função ou não, a única coisa que interessa para a gente é olhar para esse primeiro conjunto e ver se todo mundo está sendo associado. Eu não estou nem aí para o que acontece aqui no segundo conjunto. Combinado? Ah, Bruno, sobrou. Isso não é um problema. Ah, Bruno, tem um elemento que chegou mais de uma setinha. Isso também não é um problema. A definição de função fala só sobre os elementos desse daqui estarem saindo, cada um deles, uma setinha. Beleza? Agora vamos lá. Exemplo 3. Eu tenho um conjunto que está assim, ó. Tem 3 elementos, que vai ser o meu conjunto A. Aqui, que é o meu conjunto B, vou botar aqui também 3 elementos. E aí, esse cara está associado a esse, e esse cara está associado a esse. Na verdade, eu vou até apagar esse daqui, ó. Pronto. Aí eu vou te perguntar, isso daqui é uma função? A resposta é não. Pois tem um elemento. Qual elemento aqui que eu estou falando? Esse daqui, né? Tem um elemento que não está associado a outro elemento. Esse elemento é do primeiro conjunto, né? Do primeiro conjunto que não está associado a outro elemento do segundo conjunto. Combinado? Então o problema é que aquela bolinha ali está ali. Agora se eu pego e faço assim, ó, exemplo 4. Aqui tem o conjunto A, aqui tem o conjunto B. Aí no conjunto A eu vou colocar 3 bolinhas, no conjunto B eu vou botar 3 bolinhas também.
esse cara está associado a esse cara está associado a esse cara está associado a e esse está associado a esse. É uma função? Aí a sua resposta tem que ser o que para mim? Tem que ser não. Não, pois tem um elemento. Qual o elemento aí que está errado? O elemento que está errado é esse cara aqui, né? Do primeiro conjunto, que está associado a 2. Não pode. A 2 elementos do segundo conjunto. Só pode estar associado a 1. Tem que estar associado a 1. Combinado? Então, galera, o que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu o conceito de função, né? Volta para cá, volta para cá, volta para cá. A gente aprendeu o conceito de função, tá? E a gente aprendeu também a identificar, a representar essa função num diagrama. A gente aprendeu o que é domínio, o que é imagem, o que é contradomínio, como é que a gente constrói uma função conhecendo a relação, e também a gente também aprendeu a reconhecer o que é uma função e o que não é uma função só pelo diagrama, tá? E aí, o que eu preciso que você faça? Você está aqui até agora, pegou essa aula bonita, linda, organizada, da introdução de função, a primeira parte da introdução de função, cara, o mínimo que você tem que fazer é dar aquela curtida no vídeo, né? Se inscrever no canal, porque você vai agora clicar aqui na descrição do vídeo, no link para poder fazer a lista de exercícios que eu elaborei para você com carinho, para você conferir, né, se você aprendeu tudo direitinho, e a gente vai fazer a correção na próxima aula, tá? E compartilha com os amigos aí, tá? Que não necessariamente os seus amigos da turma já conhecem o canal, tá? E a ideia é ajudar o máximo de pessoas possível. E você pode ajudar fazendo, divulgando aí, passando aí para os seus colegas. Bom, galerinha, na próxima aula a gente faz a correção da lista de exercício. Não esquece de fazer a lista de exercício e até a próxima. Valeu, valeu, valeu. Até mais.